Muitas pessoas têm me perguntado qual o impacto econômico que o coronavírus tem, afinal de contas, na economia mundial e na economia brasileira. Eu não costumo gravar muitos vídeos falando sobre um contexto tão amplo quanto a economia do nosso país, mas acho importante esclarecer algumas coisas. Fica comigo até o final desse vídeo. Fala pessoal, tudo bem? Eu sou Pedro Felipe, esse é o canal Lidere-se. Se você estiver vendo esse vídeo pelo YouTube, vou pedir para você curtir o vídeo, dar um like, se inscrever no canal para ele poder ter mais abrangência, crescer cada vez mais. E no Facebook eu vou pedir para que você curta o vídeo e curta a minha página também. Então, afinal, qual o impacto que o coronavírus e as práticas das pessoas para se adaptarem ao coronavírus vai causar na economia brasileira e mundial? Existem diversas medidas que estão sendo tomadas tanto pelo governo quanto pelos empresários visando a redução do impacto econômico que isso vai ter na economia. E é mais importante que todos tenham um conhecimento amplo de como que funciona o mercado financeiro, o mercado econômico, para a gente poder ter um pouco da dimensão do impacto que isso vai ter no mercado. Primeiro nós temos que entender o seguinte: o governo ele tem condições de bancar a população, as empresas por um tempo enquanto as pessoas estão em casa? Essa é a pergunta mais feita nos últimos tempos. E o próprio governo ele não deixa muito claro isso, mas os economistas eles afirmam que existe sim formas de você bancar a economia parada, as empresas, as pessoas por alguns meses, 1, 2, 3 meses. E isso faz também com que a própria economia ela se mova a partir do momento que o governo faz esses pagamentos e mantém a economia ativa. Nos princípios da administração burocrática, tem um autor que chama Keynes, que ele fala que quando a economia está parada, assim, é dever do Estado pagar alguém para cavar um buraco e pagar outra pessoa para ir lá e tapar o buraco. Isso faz com que as pessoas tenham dinheiro, circulem e possam gastar e movimentar novamente a economia. Os buracos, trazendo para os dias de hoje, seriam os créditos liberados pelo governo, tanto que seja em FGTS, em pagamento por BPC, em crédito suplementar para as empresas. Isso é o famoso vou pagar para ele abrir o buraco e ao pagar para alguém tapar esse buraco. Com esse dinheiro se movimentando na economia, entende-se que a economia ela vai voltar a se movimentar e fazer o Brasil crescer. Aí a grande pergunta é, mas da onde que o governo tira esse dinheiro? Ele pode tirar de diversos lugares, do Tesouro Nacional, do próprio pagamento do FGTS, de pagamento de PIS, de renda de juros da dívida externa, dos investidores internacionais. Existe uma gama de possibilidades que o governo tem de fazer esse financiamento coletivo. Mas tudo vai depender do planejamento estratégico que esse governo tem em relação à nossa sociedade. Um governo mais liberal, como é esse que nós temos agora, ele é um governo que já vem com uma ideia de gastar o dinheiro que tem na reserva de dólares contidas no Tesouro Nacional. Você me pergunta, mas o que é reservas de dólares? O que é Tesouro Nacional? É por isso que é importante a gente entender o contexto disso tudo. Tesouro Nacional é aquela entidade que o governo mantém operações para que ele guarde recursos, dinheiros, investimentos internacionais, que faça pagamentos de juros, é onde ele define a taxa de juros anual do nosso país. Isso é o Tesouro Nacional. O governo ele emite títulos da dívida pública para ele se financiar, para ele pagar a sua própria infraestrutura. E aí ele vende títulos da dívida pública para qualquer pessoa, ou qualquer empresa, ou qualquer país que queira comprar e ter uma renda de juros ali mensal pré-estabelecida pelo próprio governo. Essa renda de juros já foi algo em torno de 14% há uma década atrás. Hoje ela está ali em 4%, ela não é tão vantajosa como já foi um dia para quem está investindo. De certa forma, quando a taxa de juros está alta, ela atrai muitos investidores. Então a China investe, os Estados Unidos, a União Europeia, todos investem em títulos da dívida pública brasileira, compram em dólares. O governo faz um fundo, ele mantém ali uma reserva em dólares para gastar em situação de emergência ou para se financiar. Agora é uma situação de emergência por causa do coronavírus, então é um dos meios que o Brasil tem para controlar a sua economia, para que ela não tenha déficit. Qual é o problema de ter uma taxa de juros alta? Você vai ter que pagar, aí o valor dos juros que você paga nessa taxa de juros para os investidores vem dos impostos. Então você entende que a carga tributária vai ser maior para você pagar esses juros da dívida externa. Ah, mas os juros é um valor tão alto assim? Sim,
É um valor que bate mais de 100 bilhões por ano. 100 bilhões de reais por ano. É uma grana muito alta. Assim como a reserva que o Brasil tem também é um valor muito alto, né? Hoje ele está ali em torno de 350 bilhões de dólares. O dólar a R$ 5, né? Você tem quase 1 trilhão e 500 milhões de reais de dívida externa atualmente. Então o Brasil tem capacidade de se financiar por alguns meses? Nesse sentido, sim. O Brasil, o governo atual ele já tinha olhado o mercado para torrar né, essas reservas de dólares para baixar justamente a taxa de juros. Se ela está hoje a 4%, ela foi a muito custo. Né? Ela baixou porque o governo foi gastando os valores das reservas em dólares e a intenção do governo era gastar tudo, né, para você manter uma taxa de inflação estável e uma taxa de juros também baixa. Mas ele vai ter que gastar com outras coisas, porque se ele não gasta com a manutenção das pessoas e empresas no coronavírus, como eu falei lá atrás, a gente pode ter um déficit de 7%, mais de 7% no PIB. Então, entendendo que o governo ele tem condições de manter a própria economia, eu acho que é implausível jogar a responsabilidade de controlar o coronavírus nas pessoas. Então é meio incoerente falar para sair de casa, com números assim subindo cada vez mais, especialistas falando que a gente pode chegar aí a 20 mil mortes até o final de abril, né? Então é irresponsável simplesmente sair de casa para você tentar manter a economia estável, sendo que você tem outros meios para manter a economia dentro de 2 meses e ver essa doença praticamente reduzida a não contágio, ou acabar a pandemia já agora em maio ou junho. Quem tem essa possibilidade, eu acho que é o melhor caminho. O outro caminho é simplesmente o governo se abster, né, de qualquer coisa, fazer as pessoas voltarem a trabalhar e assim a economia ela não vai ter muitos impactos negativos nos piores cenários. Mas aí a doença ela pode se alastrar, continuar e a gente continuar com essa dor de cabeça lá até agosto, setembro, e não é o recomendado, né? Acho que a gente quer parar de falar sobre isso, voltar à nossa vida normal o quanto antes. É lógico que eu não levei em consideração o preço do dólar, o preço das ações que tem disparado em queda. Não tenho levado em consideração que o medo das pessoas tem feito a produção diminuir, o consumo diminuir drasticamente. A gente está vindo, né, de crises econômicas recorrentes até hoje, então isso não estou levando em consideração nesse contexto. Levei em consideração apenas se o governo ele tem condições de bancar a própria economia para ela não sofrer tanto déficit e se as pessoas conseguem simplesmente manter a economia nessa tal mão invisível aí, que eu acho muito difícil, fazer as pessoas simplesmente saírem de casa no medo que as pessoas estão atualmente, os índices econômicos eles não vão se manter. E isso vai acabar postergando para mais tempo, vai ser uma dor de cabeça gigantesca. Então é muito importante que haja políticas públicas voltadas à manutenção da nossa economia, além, claro, né, de políticas públicas voltadas à saúde, que é muito importante. A gente não chegar nesse número de 20 mil mortes no final de abril, como alguns especialistas têm divulgado. Né? Nós estamos falando de vida, de saúde, é muito importante. Então a gente se vê aí no próximo vídeo. Muito obrigado por ter assistido até o final e até a próxima.